Olá, amados, graça e paz. Filipenses, no capítulo 2, é uma exortação que nos faz a perseverança, ao amor fraternal, a humildade e a santidade. Diz assim: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo na mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A vanglória, ele sempre nos ensina que ela é maligna. Jesus, ele disse em relação às autoridades, a Bíblia cita que as autoridades instituídas, conforme Romanos 13, que tudo está sujeito sobre a toda a autoridade instituída pelo próprio Deus e todos estejam sujeitos às autoridades, a Bíblia nos cita que devemos ter submissão à autoridade, mas que não devemos usar como exemplo das autoridades, segundo os governantes. Ele disse: convosco, aos discípulos que seriam feitos apóstolos, não será desta forma. Porque ele diz assim? Porque ele nos ensina que aquele que for o menor aqui, e o que vier para servir, assim como ele serviu, dando exemplo ali no lava-pés, de submissão, de humildade, de serviçal, sendo o maior, o Pai é o maior, ele do qual o Pai é a sua cabeça e ele é a cabeça da noiva da igreja. Ele nos ensinou que ele estava sendo o menor ali entre eles, servindo, e isso ele nos concedeu como exemplo, onde ele diz: não será convosco igual às autoridades que dominam sobre o povo, que impõe domina e que impõe a autoridade. Jesus sempre usou da submissão do coração e nos dá exemplo, aonde através do bom testemunho ele ia, chamava os discípulos e fazia para eles que fosse um exemplo para como eles iriam conduzir. Assim ele opera hoje, ontem, hoje e sempre. Ele é aquele que nos direciona, a segundo o seu Espírito, como conduzir em toda situação, toda diversidade, e através desta orientação nós damos o bom testemunho e ensinamos não segundo palavras meramente humanas, mas segundo aquilo que ele nos orienta. Por isso ele diz que a vanglória ela é maligna. Ele nos ensina: depois de haveres feito tudo, o servo inútil não herdará o reino dos céus, mas depois de haveres feito tudo, considerai inútil, porque fazendo assim fugis de toda vanglória. Porque o fazem em oculto, não para serem vistos por homens, porque o Pai que está no alto dos céus vos já recompensou através do galardão. Por isso, considerar sempre o próximo como superior, porque nós temos que ser como o menor, mas também temos que estar ligados, porque temos que alcançar uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, alcançar uma estatura mediana em relação à sabedoria, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não podemos ser tímidos, porque ele nos concede espírito de ousadia e não covardia. Temos que anunciar a verdade constantemente, com intrepidez, como ele nos disse ontem. Qual o melhor, um espírito de amor e com equilíbrio, ou a vara da correção? Porque
nos dias de esfriamento e apostasia, devemos usar da vara da disciplina para que a igreja corrija o seu curso, do qual está indo rumo à condenação, para que se alcance a graça, para que se volte através dos açoites a purificação da alma, a purificação, os açoites purificam a alma, purificam o interior. Mas é certo que a Bíblia diz que alguns, por terem amoldado os seus ouvidos por interesses próprios, não, quando ouvisse a santa elogia de Cristo, sentiriam como cócegas em seus ouvidos. Mas também ele nos ensina, continue anunciando a verdade, porque tu vives no meio de uma casa amotinada. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Porque muitos estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade, porque meu povo perece por falta de sabedoria, foram negligentes no ensino. Cabe a nós, que não somos traidores da fé, perseverar até o fim, exortando, tanto individualmente como mutuamente, para que a noiva que está sendo preparada, a pura e adornada, adentre as regiões celestiais, do qual o nosso reino não é terreno, é celestial. A nossa autoridade, da qual importa antes obedecer a Deus do que a homens, em primeiro lugar, a nossa autoridade não é a cabeça, que são as autoridades, e nem a cauda, que falam as inverdades, mas a nossa cabeça é a do noivo, do qual a sua cabeça é a do Pai. Seguimos a orientação do noivo. E todo aquele que está segundo as suas virtudes, segundo a graça, pela graça sois salvos, sois cumpridores, e jamais esbarra na lei, porque seguimos aquele que cumpriu a lei em todos os pontos. E ainda que se tropece em algum ponto, estamos sendo cumpridores, porque ele nos justifica através do Espírito Santo, que é o advogado, que é o conselheiro. Mas pela lei estais acometidos a obedecer todos os mandamentos, assim nos diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.